gente volta a falar sobre a derrubada da MP alternativa ao IOF na Câmara. Nosso entrevistado é o deputado Mendonça Filho, do União Brasil de Pernambuco, que prontamente aceitou o nosso convite para conversar conosco na Jovem Pan. Tudo bem, deputado? Como sempre, muito bem-vindo. Boa noite. Obrigado. Boa noite para você e para todos que nos acompanham. O deputado, o presidente Lula fez agora há pouco uma postagem nas redes sociais que ele disse que não foi uma derrota do governo, mas sim uma derrota da população brasileira. Eu queria que o senhor trouxesse as argumentações, porque o partido do senhor União Brasil se posicionou contra essa possibilidade de que essa medida provisória fosse à frente, deputado. Eu discordo completamente, inteiramente das declarações do presidente Lula. Na verdade, eu acho que foi uma vitória da sociedade, né? 25ª iniciativa do governo na direção de aumento de impostos. A sociedade não aguenta mais o aumento da carga tributária. É sempre aquele discurso fácil, né, de pobre, rico contra pobre, bilionário, pet e banco, que na prática esconde o jogo verdadeiro do governo, que ele não consegue cortar a máquina pública, reduzir os gastos públicos, não prover serviços básicos essenciais para a população de forma decente, saúde, educação, segurança e o crescimento da carga de impostos em cima de quem trabalha e produz, escalando a cada mês, a cada instante. Eu lembro que o IOF foi uma medida de tarifaço adotada pelo governo, que significa na prática hoje 30 bilhões de reais de arrecadação tributária. O Congresso derrubou o aumento do IOF, o governo recorreu e, por uma decisão monocrática de um ministro do Supremo Tribunal Federal, foi restabelecido o direito à cobrança do IOF, o que, de certo modo, passou por cima da vontade da grande maioria da Câmara e do Senado Federal. Mesmo assim, com a manutenção do IOF e assegurando 30 bilhões de reais que são retirados da conta do pequeno trabalhador, da classe média, quando faz uma operação bancária simples, quando tem um direito a um crediário, mesmo assim o governo insistiu numa outra medida provisória para arrecadar mais 20 bilhões de reais, que agora foi reduzido, segundo o relator da atual MP, que já caducou, a 303 para 17 bilhões de reais. Então, o governo é insaciável. Quanto mais o governo obtém, capacidade de arrecadação, mais ele quer arrecadar. E a gente tem uma tributação de país desenvolvido com um país em desenvolvimento. Então, é incompatível essa equação e o governo está querendo apenas folga fiscal para investir no ano da eleição e facilitar a reeleição do atual presidente da República. Deputado, agora a pergunta de Dora Kramer. Dora. Boa noite, deputado. Olha só, veja só que boazinha. Eu vou lhe poupar de entrar nesse assunto União Brasil, Celso Sabino, não sei o quê, PP, essa confusão. Tá bom? Vamos deixar de lado. Fica à vontade, Dora. Não, mas é porque tem a questão do MP que é mais urgente, né? Porque o governo, ele está proibindo. Tem essa reação do presidente Lula, né, que é, resumidamente, eu resumiria, jogando o Congresso contra a população, tá certo? E também está ameaçando cortar a emenda e apresentar novas medidas de arrecadação, óbvio, porque é assim que o governo conduz. Sendo cumpridas essas, digamos, promessas ou ameaças, o que o governo vai encontrar no Congresso? Eu acho que vai encontrar muita dificuldade, Dora. A gente tem que ser franco. A oposição estava desorientada, sem rumo, sem direção, né? E, ao mesmo tempo, o Congresso também emparedado, porque interessa ao Executivo, ao presidente Lula, um Congresso desmoralizado, acanhado, apequenado, né? Muitas vezes, quando ele não tem força para vencer no parlamento, recorre ao Supremo para desmanchar aquilo que ele não tem força para vencer no voto dentro do Congresso Nacional. É essa tática que tem sido adotada desde o início da gestão do presidente Lula. E ameaças constantes. Por exemplo, eu tenho notícias que o governo liberou muito recurso extra-orçamentário para tentar diminuir o tamanho da derrota. E conseguiu até, porque a derrota poderia ter sido ainda maior. E ele vai utilizar do instrumento
de recursos orçamentários para pressionar o parlamento. Então, é meio contraditório. Emenda de caráter obrigatório, eu acho que tem que ter razoabilidade. Eu não sou uma pessoa insana para imaginar que o Congresso tem que ser dono do orçamento discricionário, ou seja, que tem liberdade de aplicação. Mas se também o parlamentar depender da vontade do executivo para liberar qualquer que seja o recurso para a sua base, para o seu Estado, em projetos sérios, e eu não defendo projeto não sério, evidentemente o parlamentar vai ficar sob a coleira do executivo, que é justamente eles querem. Então, eu defendo a tese de que o Congresso hoje deu um grito de independência e que, na verdade, essa MP era, na prática, a MP da mentira, porque ela é baseada numa mentira. Ela foi editada para que eles pouparam, reduzindo cobranças de impostos a mais para quem toma crediário, quem toma crédito, quem opera junto ao sistema financeiro. Então é muito bonito fazer esse discurso de banco como o algoz da situação, quando na prática o governo quer mais recurso extraído do povo que opera no sistema financeiro e que depende do sistema financeiro muitas vezes para viver. Deputado Mendonça Filho, agora a pergunta do nosso comentarista Túlio Nassa. Túlio. Deputado, boa noite, obrigado por atender a Jovem Pan. Deputado, a minha pergunta vai no seguinte sentido. Me parece que essa votação ela é emblemática para colocar o centro na oposição com o governo federal. Agora, qual vai ser a tônica das próximas votações? Nós temos a PEC da segurança pública, PL da dosimetria, e de outro lado, dentro desse espectro de político do centro, existe aí quem ainda está com o governo federal. Haja vista aí essa dança das cadeiras que não aconteceu com os ministros. Então, qual seria a tônica do centro nas próximas votações no Congresso Nacional, deputado? Veja bem, eu acho que a tônica do parlamento tem que ser a tônica sempre do interesse público. A semana passada, por exemplo, eu votei favorável à isenção de imposto de renda para quem ganha até R$5.000, com enorme alegria, porque a não correção da tabela estava congelada há mais de 10 anos, era uma questão de justiça para o trabalhador. E dinheiro no bolso do trabalhador, de quem produz, de quem trabalha, ele é muito mais eficiente, muito mais decente do que, muitas vezes, o dinheiro nos cofres do governo, que utiliza de forma muitas vezes mal aplicada, ou utiliza isso como um recurso para alimentar a sua fome eleitoral em ano pré-eleitoral e no ano eleitoral. Então, para mim, não tenho nenhuma dificuldade de votar certas teses e certas propostas que sejam adequadas. A PEC da segurança, que você citou, Túlio, eu sou, por acaso, relator dela na Câmara dos Deputados. Eu vou dar o perfil e o desenho, do ponto de vista legislativo, que ela merece. Ou seja, é um problema de enorme impacto na vida do cidadão. Ninguém aguenta mais a violência que toma conta das cidades, que aterroriza o cidadão dentro de casa, que toma conta de bairros inteiros, serviços como internet, combustíveis, hoje dominados pelas organizações criminosas, e a gente tem que combater essa triste realidade, juntando o Estado nos 3 níveis de poder, municipal, estadual, que tem um protagonismo extremamente importante, e o próprio governo federal. Então, eu sei separar bem essas coisas, e eu acredito que a grande maioria do parlamento saberá separar aquilo que é de interesse público, aquilo que não é, aquilo que é de interesse apenas eleitoral do governo, ou o viés ideológico do PT, que sempre foi de cobrar cada vez mais impostos de quem trabalha e quem produz. Eu tenho uma visão de um Estado mais enxuto, com serviços eficientes, que funcionem
adequadamente. E essa sanha arrecadatória de impostos, ela precisa ter um basta, e eu acho que o sinal que o Congresso proporcionou hoje foi de que não vai dar mais nenhuma carta branca para aumento de carga tributária para o atual governo. Deputado, a gente marca uma outra entrevista proximamente para a gente falar mais sobre a PEC da segurança, que é uma demanda da sociedade, mas é saber se a PEC tem efetividade para ser aprovada nesse ano eleitoral que está se aproximando. A Priscila Silveira faz mais uma pergunta. Priscila? Boa noite, deputado. Satisfação falar com o senhor. Deputado, há pouco o presidente Lula manifestou sobre a votação, dizendo que quem perde é a população brasileira. Na opinião do senhor, a população pode sentir algum impacto, algum reflexo econômico nessa decisão? E ainda, né, dentro desse impacto, desse reflexo, como o senhor avalia a influência dessa derrota para o cenário de 2026? Bom, primeiro eu acho que isso é uma grande enganação, uma grande mentira de que a população perde. Perde o quê? Perde ser, tungada em mais impostos, né? Quando você tributa as operações de crédito, você dificulta a vida do cidadão. Quando você tributa uma letra que é emitida para captar recursos para investimento, você dificulta investimento, que dificulta a geração de empregos também, numa sequência posterior. Então, na prática, eu acho que o governo já tem dinheiro demais, precisa melhorar a sua qualidade de gasto, reduzir o tamanho da sua máquina e não gastar de forma populista para apenas viabilizar o projeto reeleitoral do atual presidente da República. Então, eu acho que é um grande erro e até uma grande manipulação daqueles que estão no poder hoje, imaginar que a população é boba. A população não é boba e percebe claramente de que até aqui a tônica da gestão do presidente Lula tem sido aumento da carga de impostos de forma continuada, crescente, em detrimento de quem trabalha e de quem produz. E a gente deu um basta hoje. Com relação ao reflexo no processo eleitoral de 26, eu entendo que a gente vai ter, a partir desse evento, ou seja, desse episódio de hoje do parlamento, um novo momento. A centro-direita e a direita devem se reunir, se reorganizar a partir dos atores principais que estão no jogo presidencial, o governador Tarcísio, o governador Caiado, o governador Zema, Ratinho, para que eles possam, o governador Eduardo Leite, chegar a um bom senso e a um consenso de que caminho seguir a partir de 2026. Por enquanto, Lula estava jogando sozinho e estava realmente rindo à toa, porque estava dando as cartas do jogo. Agora não, o jogo começa a mudar e a gente tem disputa para 2026, o que é muito importante para a democracia e para o processo eleitoral do próximo ano. O nosso tempo já terminou, mas eu preciso perguntar em 30 segundos para o senhor o futuro do União Brasil e, no caso, o ministro Celso Sabino. Bom, o ministro Celso Sabino foi aberto processo hoje de censura e de expulsão dele do partido, se porventura ele não se reposicionar, isso já foi definido, e com relação ao futuro do União Brasil, para mim está claro, será o caminho da oposição, um projeto alternativo dentro desses nomes. A gente tem um nome colocado, que é o nome do governador Caiado, para 2026, e a gente vai buscar agregar mais, eu diria, força política, ou forças políticas, no sentido de termos uma alternativa que seja uma alternativa de compromisso de futuro verdadeiro para o Brasil em 26. Mendonça Filho, do União de Pernambuco, mais uma vez, obrigado por aceitar o nosso convite. Sempre grande abraço, até a próxima. Obrigado a todos, um abraço e boa noite.